Deus vê o coração. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Tiago 2, 5-7. Não devemos julgar as pessoas pelo seu rosto, por aquilo que elas aparentam ser ou ter, por um só motivo: Deus vê o coração. Tiago mostra que Deus escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam. Deus não escolhe parcialmente, Ele ama a todos. Tiago faz uma dura advertência àqueles que ficavam desprezando os pobres. Ele lembrou que os ricos é quem os oprimiam, os arrastavam para os tribunais para tirar o que os pobres já não tinham e difamavam o bom nome daqueles cristãos. Mesmo assim, eram bem vistos, enquanto os pobres eram desprezados. Tiago não está falando contra a riqueza, mas sim contra os péssimos ricos, das pessoas que usavam da sua posição e status para angariar preferências, e dos cristãos que não estavam se dando conta disso. A grande questão é que aqueles ricos faziam mal aos cristãos e, ao invés de serem exortados, tinham preferências. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ricos e pobres são iguais. No reino de Deus, maior é o menor. Por isso, não devemos julgar ou discriminar as pessoas. Deus não é estético. Devemos tratar as pessoas como Deus as trata e as valoriza, não de acordo com o status social que elas possuem. Vamos lembrar da escolha de Davi como um grande rei de Israel. Samuel, o profeta, foi até a casa de Jessé para ungir o rei. Jessé apresentou seus 7 filhos, começando pelo mais velho, sobre quem Deus falou a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. E assim foi com cada um dos 7 filhos que Jessé apresentou, até que o improvável jovem Davi, pastor de ovelhas, foi chamado e ungido rei sobre Israel. Jesus Cristo também não se prendia à aparência dos homens. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Mateus 22:16. Essa declaração é reforçada quando olhamos para os 12 discípulos que Jesus convidou para caminharem ao seu lado. Deus ignora diferenças nacionais. Salvou Cornélio, um centurião romano, e diferenças sociais. Salvou senhores e escravos, Filemão e Onésimo. Não se relaciona com as pessoas baseado no que elas têm. É possível alguém ser rico neste mundo e pobre diante de Deus. Paulo escreveu: Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. 1 Coríntios 26 e 27. Deus sempre vê o coração.